Oi, eu sou o Henry, seja muito bem-vindo à Universidade Libertária e ao meu lado está o Slupko, praxeologista. Fala, pessoal. E hoje nós vamos conversar sobre uma coisa bem interessante, né? Como vocês sabem, a heterodoxia e a ortodoxia são termos geralmente usados até no meio de discussões. Geralmente, o termo ortodoxo ele se adequa a um fenômeno bem peculiar, que é uma teoria, não que está necessariamente correta, mas que ela é amplamente divulgada por um corpo científico, né? Ela acaba tendo o mesmo conceito de mainstream em muitos casos. Só que aparentemente não é essa definição de ortodoxia, né, Slupko? Inclusive, a gente estava discutindo sobre isso recentemente. Eu diria que a gente deve levar a ortodoxia do jeito que a palavra realmente exprime o significado, né? Orto seria reto, correto, e doxia refere-se a doxa, né? Que é opinião em grego. Então seria a opinião reta, correta. Né? Então, eu acho que o conceito de ortodoxia em que impera aquele que está em maioria acaba distorcendo o significado da palavra e ainda assim relativizando a verdade, como se verdade fosse aquilo que a maioria pensa ou aquilo que os poderosos pensam. Né? Acaba sendo um ad populum, na verdade, né? Uhum. E aí, embarcando na heterodoxia, né, de algumas teorias um pouco mais marginalizadas, mais amplamente divulgadas, que seria a parte do, sei lá, marxista, Gramsci, essas coisas, a gente pode notar que, na verdade, a ortodoxia foi coaptada, na verdade, para divulgar não uma ideia correta, né, mas para divulgar algo que seja favorável a uma classe que seria a classe política, né? Sim. Além disso, eu acho que ortodoxia foi cooptada pelos marqueteiros. Né? Eu acho que, por exemplo, na área de ciência econômica, os marqueteiros se tornaram os ortodoxos. Né? Marqueteiro no sentido de que eles divulgam a sua opinião de uma maneira muito bem feita, né? Até com financiamento do governo, e até por isso você comentou essa questão política. Né? Então, por exemplo, vamos colocar o keynesianismo, ele era a ortodoxia ali nos anos 30, depois da bolha que a gente teve, daquele ciclo econômico, também conhecido como crise de 29, e a partir daquele momento houve um incentivo para que se aumentasse, né, os gastos governamentais. E esse incentivo veio tanto do intelectual, né, que se vendia, quanto do governo, né, até porque o Rothbard na Anatomia do Estado fala, os intelectuais eles têm um incentivo muito grande para se aliar ao Estado. Até porque, historicamente falando, estatisticamente falando, o intelectual não é o cara que faz muito dinheiro. Mas se você se vende para o Estado, você faz muito dinheiro. Até porque o governo ganha muito com essa propaganda intelectual, né, e paga muito, né, em troca. Inclusive até o Hopper ele comenta, e o Rothbard também, que o Estado depende, em última instância, da opinião pública. Tanto da passividade não resistida, né, no sentido das pessoas, mesmo que discordem, né, da posição estatal, elas não têm um esforço de resistência, nem mesmo em forma de agorismo, elas só aceitam como se fosse condição geral de vida, o que não tem muito como recriminar no sentido de que um grupo desorganizado realmente não tem muito como resistir, acaba sendo até imprudência e isso deve ser levado em consideração. Agora, voltando para o assunto da ortodoxia, eu devo admitir que esse conceito renovado do jeito correto de se pensar, eu acabei pegando do economista Metalhead. Eu não sei se vocês acompanham o canal, um canal muito bom que eu recomendo aqui. Tem muitas questões econômicas e até filosóficas lá que eu acho interessante. E de um jeito leve, até porque a maioria dos vídeos são gameplays de fundo. E eu acho realmente que é o melhor jeito de se levar. A ortodoxia é a opinião reta, é aquilo que é bem fundamentado em princípios primeiros, e por isso a opinião reta, né? E heterodoxia? Então, heterodoxia, né, teria a doxa, né, que é a opinião, só que hétero no sentido de haver incongruências, né, em que há contradições nessa opinião. Então poderia ser considerado de forma resumida como uma opinião incorreta, uma opinião um tanto divergente dela própria, né, dos princípios que ela toma. Então, por exemplo, quando a gente defende em escola econômica a escola austríaca e diz que ela faz parte da ortodoxia, a gente não diz no sentido convencional, mas a gente diz que o método de investigação e os frutos que ela deu para a gente conhecer a realidade e as relações de causa e efeito, elas são realmente superiores e pode ser considerado correto. Apesar de que eu acho que a ortodoxia ela não é tão vinculada com escolas de pensamento, mas ela deveria ser considerada como um sistema completo, né? Porque mesmo dentro da escola austríaca a gente tem muitas divergências.
E eu acho que por mais que seja muito difícil a gente chegar àquilo que é a ortodoxia, essa deve ser a busca, né? Até porque o filósofo, ele deve buscar a ortodoxia também, né? Isso não quer dizer que a gente encontre a verdade absoluta, até porque a verdade é uma coisa muito grande, até mesmo muito complexa, para que uma mente consiga chegar. Mas a busca deve ser sempre essa. E eu acho que é importante fazer essa distinção com o conceito usual justamente para a gente não relativizar a verdade, para a gente ter, sim, preceitos ontológicos e metafísicos que estão ali por trás, até da questão da verdade e questões filosóficas primordiais que, inclusive, fundamentam ciências como a ciência econômica. Exatamente, né? E engraçado que muitas teorias, na verdade, buscam se validar justamente pelo contraditório, né? Então, na verdade, o contraditório, em última instância, iria fazer com que a gente chegasse à verdade, o que parece extremamente contra-intuitivo, né? Então, eu acho que a contradição, ela não deve, de fato, ser permitida dentro de um sistema de pensamento. A gente tem essas questões de lógica paraconsistente que tenta negar isso, mas eu acredito que faça de uma forma falha, apesar de não ser um especialista nisso. Poderia estudar mais a respeito. Mas eu acho que é muito importante a gente respeitar pelo menos alguns preceitos mínimos ali, até mesmo em Aristóteles, né? Conceber aquelas coisas básicas como causa e efeito, também aceitar a causalidade, que hoje em dia está mais complicado, depois do modernismo, com David Hume negando, por exemplo, essa noção de causalidade, tendo apenas uma noção de correlação, o que acaba relativizando ainda mais a verdade. Né? Eu acho que, inclusive, David Hume é um precursor, né, desse estado degenerado das ciências que a gente tem hoje. Apesar de ter sido até um grande entusiasta de ideias até de liberdade, mas com um método incorreto. Né? Então, acho que a ortodoxia ela vai desde o método até as últimas consequências. Como o Rothbard diria, a ciência econômica e qualquer outra ciência, né, a área do estudo, deve ser entendida como um edifício que tem seus pilares, mas também tem suas salas, seus andares, o elevador, que seriam as partes mais contingentes, que não são axiomáticas, né, que não fundamentam o prédio. Aquela coisa poderia ser diferente, né, mas a base, a estrutura do prédio não pode. Então, acho que quando a gente fala sobre ortodoxia, a gente deve sempre ter como primazia a verdade, a busca da verdade. Muito bom. Como eu comentei, na faculdade esse conceito é bem diferenciado, na verdade, né? Realmente é o que seria amplamente aceito pela maioria e o diferente disso, o marginalizado, e aí tendo suas escalinhas, né, entre o que é discutido e o que não é discutido. Claro, por ser heterodoxo não significa que não deva ser passível de ser estudado, né? Tem muita coisa interessante. Porque pode ser o caso, por exemplo, que eles concluam alguma coisa que é verdadeiro, mas as justificativas são falsas, né? Sim, essa possibilidade. Então... É igual eu falei, Hume teve muitas conclusões que eu acredito serem certeiras. Até quando a gente fala de teoria monetária, ele foi um cara excelente para se estudar. Não estou dizendo para negligenciar pessoas que têm, porventura, algumas opiniões corretas, até porque eu provavelmente tenho várias, e você também. Então a gente não deve negligenciar pensamento nenhum que tenha alguma incongruência, mas a gente, dentro dele, deve usar um método dialético para descobrir a verdade. Dialético, muita gente confunde com uma questão relativista. Mas o dialético é justamente o diálogo. Né? Você tem um logos e você tem duas versões, né? Dois pontos de vista. E quanto mais você conseguir essa capacidade sintética, né, de unir dois pontos diferentes, extrair o que melhor tem deles, mais próximo a gente vai chegando da verdade. Então eu acho que uma das coisas mais importantes dentro da filosofia mesmo, não só dessas ciências mais específicas, né, mais restritas, é justamente a capacidade de ouvir o outro com humildade e assim buscar, né, isso que a gente está falando que é a ortodoxia. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um vídeo curtinho, mas que eu acho que trouxe bastante coisa interessante, né? Valeu, Slúpico. É isso aí e até mais! Então, também gostaria de agradecer aqui pela oportunidade. Eu acho interessante, a gente conversou acho que por 45 minutos aquele dia sobre esse assunto. Uma viagem de volta. Mas eu acho que é interessante a gente resumir isso, até porque não é um assunto normalmente falado, né? Se você for falar de ortodoxia, você vai achar Chesterton. Sim. Então, entre os libertários, entre os economistas, é muito difícil esse tipo de conversa mais primordial mesmo, até etimológica. É claro que eles não negligenciam isso por completo, mas o foco, por exemplo, dos economistas austríacos não é falar sobre etimologia, nem linguagem, nem filosofia, apesar de ter isso ali comprimido dentro da ciência, né? Mas o foco deles é realmente estudar os fenômenos econômicos. O interessante é que naquele dia que a gente estava viajando, que a gente estava voltando, né? A gente começou a falar, a gente chegou nesse ponto
porque a gente tava falando sobre como o cara passa anos estudando economia e consegue chegar nas conclusões erradas, né? Daí a gente começou a falar sobre... Eu, por exemplo, pressuponho que são as partes do princípio, né? Por exemplo, aceitar teorias que são a base da economia, como por exemplo a teoria do valor, como errado, né? E chega onde tá chegando, né? Você já trouxe lá pro lado desse lado da opinião, né? Então foi realmente um baita ciclo que a gente fez aquele dia lá. E também mais um adendo antes da gente poder finalizar o vídeo, eu acho interessante, né, a gente distinguir, né? Por exemplo, a gente tem, não sei se já ouviram falar, né, a filodoxia e a filosofia. Então existe a verdade, né, como um ente abstrato e muitas vezes expresso de forma concreta, que é absoluto, imutável, eterno. É claro que a gente tem verdades que também elas são temporais, né, que dependem de um estado de coisas contingente. Mas tem gente também que se foca muito nesses estudos ontológicos metafísicos e esquece que a gente não é um ser espiritual, uma alma perfeita. A gente contém essas nossas opiniões porque nosso conhecimento é limitado, é finito. Então a gente não pode descartar que opiniões também são importantes. Mas a gente tem que ter opiniões voltadas à verdade, né, e não achismos. Né, colocar como verdade absoluta a nossa opinião. Então acho que essa distinção, né, de filosofia e filodoxia é uma coisa importante. Porque a filodoxia, né, o amor da opinião, acaba levando a relativismos e até mesmo outros vícios, né, até morais, no sentido de arrogância, prepotência, soberba, que a gente deve evitar ao máximo. É isso aí. Agora a gente pode encerrar, né? Beleza. Falou, Double Biceps. Agora sim. Falou. Essa vai ser a capa. Falou, gente. Até mais.